Psoríase Brasil apresenta Doenças de pele. Olá, esta é a série especial sobre urticária crônica espontânea do podcast da Psoríase Brasil. Neste episódio, nossa conversa com a doutora Clarissa Prati é bem animadora. Nós vamos falar sobre os tratamentos existentes à doença. A dermatologista doutora Clarissa Prati é especialista na doença e nossa parceira nesse projeto de podcasts sobre o CE. Ela é mestre e doutora em ciência da saúde e preceptora no serviço de residência em dermatologia do Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Psoríase, Artrite Psoriásica e de outras doenças crônicas de pele. Doutora Clarissa, bem-vinda novamente e obrigada por participar da nossa série especial sobre o CE. Ana, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje, então, o nosso bate-papo é o mais animador. Vamos falar quais são os tratamentos existentes hoje para os pacientes com o CE. Primeiro, Ana, é importante que se diga que o objetivo do tratamento é o controle completo da doença. Nós seguimos essas diretrizes internacionais, são orientações, né, que foram tomadas em conjunto por mais de 40 sociedades médicas ao redor do mundo, né, que se reuniram e chegaram a um consenso de tratamento da urticária crônica espontânea. E as respostas aos tratamentos são determinadas de forma objetiva, quer dizer, numerando, né, objetivando a resposta. E para isso se utiliza medições por dois scores, o AS7 e o DLQI. O AS7 se chama Score de Avaliação Semanal da Urticária. E ele avalia o número de lesões, a intensidade da coceira a cada dia por 7 dias seguidos. Em geral, se solicita isso para o paciente já traga ou se entrega esse questionário para que o paciente preencha e traga preenchido, que nós possamos ter a impressão objetiva da gravidade da doença. Então, se preenche essa tabela através das pontuações determinadas para número de lesão, se dá uma nota para coceira, né, sempre mais ou menos no mesmo horário. E no 7º dia, né, se somam os pontos, do 1º ao 7. A pontuação varia de 0 a 42. E se determina, então, se a doença está controlada ou se não está, né, mas se precisa de um número do US7 igual ou menor que 6 para dizer, sim, o tratamento que eu deixei está bem, o paciente está mais satisfeito, está mais feliz. E também se utiliza o DLQI, que é o questionário de qualidade de vida na dermatologia, que se utiliza para diversas outras doenças de pele, a psoríase, dermatite atópica, não somente para urticária crônica espontânea. O DLQI é para adultos, né, se utiliza ele. Ele é composto por 10 questões. As questões são simples, diretas, respostas pouco, muito, muitíssimo, a respeito de sintomas, impacto da doença e dos tratamentos nas atividades diárias, de trabalho, nos estudos, relações pessoais também ao longo de uma semana. Se somam as respostas, esse total varia de 0 a 30, e quanto mais alto esse score, né, quer dizer, a soma, maior impacto da doença, da pele, na qualidade de vida do paciente. Quanto menor for o DLQI, mais controlada está a doença. Então, as recomendações internacionais dizem que todos os pacientes com urticária crônica espontânea devem iniciar o tratamento pelo uso de um antihistamínico, um antialérgico, né? Mas esse antihistamínico deve ser de segunda geração, a gente chama, que ele não é sedante, ele não induz sono. E sempre se utiliza na dose aprovada em bula. Essa é a primeira linha de tratamento. O paciente deve ser reavaliado entre 2 a 4 semanas e conforme a resposta, que é determinada de acordo com o S7 da LQI, também o histórico, o que o paciente diz, se avança ou não para a segunda linha de tratamento. A segunda linha de tratamento é baseada na dose quadruplicada, né? 4 vezes maior a dose de bula do antihistamínico. Isso se faz, em geral, na metade dos pacientes. A grande parte dos pacientes na nossa prática que vêm já com diagnósticos estabelecidos já utilizaram várias vezes antihistamínicos.
Então, na grande parte desses pacientes, a gente evolui já para essa linha, segunda linha no caso, que é utilizar a dose 4 vezes a de bulo. Os pacientes, inclusive, ficam desconfiados muitas vezes dessa dose. Mas ela não é muito forte, muito alta. Não, né? Ela é segura na imensa maioria dos pacientes e pode ser utilizada e tem um bom benefício para grande parte deles. Eles têm que fazer exames assim ao longo do tratamento para ver alguma função, não sei, renal, fígado, alguma coisa, ou os anti-histamínicos não? Não, os anti-histamínicos não têm esse tipo de impacto. Outras medicações que a gente vai falar na sequência acabam por ter alguns efeitos adversos e precisam sim de uma avaliação prévia e também a posterior, né? Mas é um número pequeno de pacientes que evolui para a 4ª linha de tratamento. Eu já vou falar a seguir. Então, se usa essas quatro comprimidos, né, digamos assim, 4 doses ao dia, e se avalia de novo o paciente entre 2 a 4 semanas, para ver se ele está controlado ou não. Se ele não estiver controlado, se adiciona a esse medicamento, que já está numa dose plena, né, alta, a 3ª linha, que é um imunobiológico. E ainda alguns pacientes, né, conforme eu falei antes, precisarão da 4ª linha de tratamento, que é o uso de um imunossupressor, muito utilizado na dermatologia. E uma pergunta grande, né, que os pacientes fazem é o quanto tempo eu vou manter as minhas medicações, né, afinal de contas. Tá? E o tempo ele é definido de acordo com o controle da doença, com a resposta ao tratamento. Se após 1 ano, mais ou menos, o paciente está bem, quer dizer, os resultados de OS7 dele QI satisfatórios, e o OS7, assim, ele precisa estar menor ou igual a 6 e próximo de 0 por bastante tempo para a gente considerar que a doença esteja controlada e possa ir retirando as medicações gradualmente, assim como elas foram colocadas, né, da 4ª linha para trás. Então, tira a ciclosporina, tira o imunobiológico, que é o omalizumab, tira o anti-histamínico e se vai pensando em parar as medicações. É uma fase bem delicada, porque, em geral, os pacientes vêm num sofrimento grande, né, 2 a 3 anos com a doença, ficam com medo de retirar as medicações. Mas muitos deles conseguem, sim, ficar sem a medicação por bastante tempo, e se for necessário, ao longo do tempo, né, se reintroduz as medicações de novo. E essas terapias são ofertadas pelo SUS ou por planos de saúde? Não há terapias regularmente oferecidas pelo SUS porque não há protocolo de diretriz de tratamento assim para específicos, né, para UCE. Há anti-histamínicos, sim, pelo SUS, mas de novo eles não fazem parte de um protocolo específico de tratamento. E os planos privados de saúde também têm a mesma situação, assim, não há uma obrigação pelo rol da Agência Nacional de Saúde de fornecer o tratamento. Algumas operadoras e eventualmente o próprio SUS, né, lidam de uma forma por liberalidade mesmo, é caso a caso que é avaliado para que o paciente receba, né, as terapêuticas adequadas para a gravidade do caso. Vamos falar um pouquinho sobre o que são as medicações, então, né? Eu acho que é importante que os pacientes saibam. Com certeza. Os anti-histamínicos também são chamados de antialérgicos. Eles bloqueiam a histamina. A histamina é a principal substância, digamos assim, responsável pela formação, né, das urticas, dos vergões, aquelas placas vermelhas inchadas, e também responsável pela coceira. E por que se indicam, né, aqueles de segunda geração? Porque os de primeira geração, que são os sedativos e tal, eles atravessam o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Eles passam, né, a parte sanguínea até o encéfalo, até o cérebro. Então, atingem esse nível cerebral e tem bastante interferência em funções cognitivas. Então, traz sono, dificuldade de concentração, de exercer algumas tarefas, tem até na bula, né, o senhor não deve dirigir, etc. Entre outros efeitos, assim, como o paciente precisa utilizar de fato bastante tempo, 2 a 4 semanas pelo menos, e em geral, quando se usa a linha de tratamento com o imunobiológico como omalizumab, ele vai ter que manter o anti-histamínico, não é a melhor opção, né? Porque, enfim, os efeitos todos eles são muito deletérios. Assim. E esses de segunda geração não são sedativos, né? Eles são mais seletivos, eles têm maior afinidade pelo receptor que se liga
a histamina, né? Não atinge o cérebro, então são mais adequados. O omalizumab, ele é esse imunobiológico liberado no Brasil, né, para tratamento da UCE. Em bula, inclusive, está em maiores de 12 anos, né? Vocês perguntaram ali sobre o uso tratamento pediátrico e tal, então ele pode ser utilizado. Então, o que ele é? Ele é um anticorpo anti-IgE. Ele se liga a essa imunoglobulina, que é um mediador bioquímico do processo inflamatório. Quando ela está livre no sangue, quando ela está entre as células da pele, ou ainda quando ela está ligada a alguma célula, né, de defesa da pele, que são os linfócitos. Então, ele é indicado como essa terapia adicional, né, aos antihistamínicos para uso em adulto e acima de crianças, né, para crianças acima de 12 anos, com essa urticária crônica espontânea que é refratária ao tratamento. Ele também tem outras indicações, né, alguns pacientes pediátricos acima de 6 anos utilizam para asma, por exemplo. Então, é uma opção excelente também. E a ciclosporina é uma droga imunossupressora. Ela é utilizada, assim, tradicionalmente, há muitos anos, para evitar rejeição de órgãos, né, transplantados. Se utiliza uma série de outras doenças cutâneas para psoríase. A aprovação dela é muito antiga, assim, da década de 70 ali. E as doses variam de acordo com a indicação e também com o peso do paciente. O que é exatamente um imunossupressor, para quem está nos escutando? Quais são as ações dele no nosso corpo? Certo. Um imunossupressor é uma medicação que age diretamente nas células de defesa. Então, o que a ciclosporina faz é modular especificamente a ação dos linfócitos T. Os linfócitos T são os glóbulos brancos, né, que agem na defesa do nosso organismo. Então, ela age nessa ação de defesa dos linfócitos T. Consequentemente, ela tem para-efeitos mais importantes, né? Pode diminuir a sua ação, aumentar risco de infecções, tem outros para-efeitos, né? Na função renal, eventualmente, pode aumentar, né? O crescimento de pelos, as gengivas, mas isso tudo é muito mais raro, assim, nessas doses que se utiliza na dermatologia. E também é uma medicação que se usa num número muito pequeno dos pacientes com urticária crônica espontânea, porque a medicação anterior, né, que é o omalizumab, ela é muito eficaz. Então, acaba que é um número muito pequeno de pacientes que acaba adicionando ao tratamento a ciclosporina. Os imunobiológicos vão no alvo da doença, né? Essa é a diferença também, né? Exatamente, essa é a grande diferença. A terapia-alvo, ela mudou o manejo de diversas doenças, né, ao longo de toda a medicina, e na dermatologia não é diferente. Eles vieram para uma série de doenças. A psoríase é um exemplo clássico, né? Se tem para urticária crônica espontânea, para dermatite atópica, para pênfigo vulgar também, se tem medicação, né, para tratar. Então, na verdade, para lúpus, né? Então, a reumatologia usa imunobiológico como terapia-alvo em uma série de indicações. Então, veio para mudar, assim, o rumo dos pacientes com doenças tão graves, né, crônicas tão graves. Como é que é o sucesso desses medicamentos e desses tratamentos existentes para os pacientes com UCE? Então, seguindo essas linhas de tratamento de forma adequada, né, seguindo as diretrizes de tratamento, as orientações desse grupo mundial aí de sociedades médicas, ao redor de 90% dos pacientes com CE apresentam um controle total do quadro. Tá? O omalizumab, especificamente, né, esse anti-IgE, tem índices assim, de sucesso acima de 60%. Né? Em 7 dias, assim, em 7 dias os pacientes estão muito bem com essa medicação. Nossa, deve ser uma diferença incrível, né? Exato. Então, assim, por volta de entre 30 e 30 e poucos % deles, em um dia de uso, aplicou a medicação e fica bem. Então, é um número muito considerável de pacientes, assim, que tem um alívio grande rapidamente, né? Há um grupo, claro, que demora um pouco mais, né? Mais ou menos 30%, assim, demora ali por volta de 3 meses, e somente 12%, entre 12% e 15%,
dos pacientes submetidos a esse tratamento com omalizumab não responderão e precisarão de ciclosporina. Então, quando eu falo, né, que esse imunossupressor se usa num número pequeno de pacientes, é de fato bem pequeno mesmo. Esses medicamentos, tanto os imunobiológicos quanto o imunossupressor, eles têm que ser aplicados em consultório ou a pessoa mesmo faz a sua aplicação? Os antistamínicos, os pacientes tomam em casa, né, por via oral. O omalizumab é um tratamento que se faz em clínica de infusão, né, ou no consultório. Ele precisa de uma observação dos pacientes a cada aplicação, né, uma observação que na primeira aplicação é de 2 horas e depois se reduz para 30 minutos de observação, por um índice muito pequeno de pacientes que fazem assim sintomas como falta de ar, inchaço, calorão, mas é um número muito pequeno mesmo. Mas se aplica de novo, né, sob supervisão médica, então na clínica, no consultório ou na clínica de infusão. A ciclosporina é uma medicação de uso diário, então o paciente ele usa em casa, né, um comprimido ou uma solução. E doutora, como é que, assim, esse medicamento a pessoa faz o tratamento, daí ela tem os resultados, tu falaste que em média 1 ano pelo menos de tratamento, é isso? E depois retira aos poucos, ou tem casos que o uso tem que ser contínuo, tipo, pro resto da vida, ou como é que vocês avaliam? Como o objetivo do tratamento é o controle completo da doença, só se pensa em retirar a medicação quando os índices objetivos de avaliação, o AS7 da LQI, mas principalmente o AS7, ficam baixos, né? Menor ou igual a 6, ou próximo de 0, né? Por bastante tempo. Então, nesse momento é que se pensa em ir retirando as medicações aos poucos. Então, se retira, por exemplo, você está usando a ciclosporina, se retira a ciclosporina, depois retira o omalizumab, depois retira o antistamínico. Há um número de pacientes, no entanto, que precisam usar a medicação por muito tempo, porque não atingem esse resultado, né? A gente sabe que ficam bem com a medicação, como são muitos tratamentos de doença crônica, né? O paciente acaba precisando usar a medicação por anos a fio, porque não fica bem sem ela. Existem outros casos que, digamos, cura, ou pelo menos controla, cura não porque é crônica, né? Mas controla por um tempo mais longo? Exatamente. Então, tem casos que depois desse período que se atinge um resultado satisfatório de estabilização do S7, se retira a medicação, o paciente fica bem. Provavelmente é coincidente com esse ciclo de doença. Nós comentamos, né, de 3 a 5 anos. Provavelmente é coincidente com esse ciclo, esse momento de retirada da medicação. Dele fica bem. Só que, como é uma doença crônica, eventualmente ela pode voltar, ter um novo ciclo de doença. E a reintrodução das medicações, tanto os antistamínicos quanto o omalizumab, eventualmente a ciclosporina, elas são adequadas. O paciente não desenvolve anticorpos, né, contra esses tratamentos. Ele responde tão bem quanto respondeu na primeira vez, na grande parte dos pacientes. E 2 dúvidas que a gente vê que sempre surgem até com outras doenças. Gestantes podem fazer uso desses medicamentos? Não há estudo em gestantes, né? Então, de fato, não é recomendado que utilizem. E crianças também? Então, a medicação para urticária crônica espontânea, o omalizumab, está liberado para pacientes acima de 12 anos. Os antistamínicos, daí cada um tem a sua liberação, né? Mas pacientes tão novos quanto 2 anos já podem utilizar, ou mais novos ainda. E o omalizumab tem indicação para algumas crianças, conforme eu falei, mas para outra indicação, né, que é para asma, a partir dos 6 anos de idade. Então, isso denota a segurança da medicação, né? Porque quanto mais novo o paciente ele utiliza, e o perfil de efeitos adversos, que é assim, bem tranquilo, fácil de lidar, é estável, então denota a segurança desse tipo de intervenção. E tratamento tópico não são incluídos para o CE?
Não, a UCE não tem resposta a tratamento tópico, por mais que os pacientes utilizem pomadas, e especialmente de corticosteroide, né, e digam assim, não, melhora, na verdade a melhora ela está diretamente relacionada com a duração da lesão. Como a lesão dura menos de 24 horas, ela desaparece mais cedo ou mais tarde ela desaparece. Então acaba que pode até trazer um alívio momentâneo, porque está hidratando a pele está edemaciada, né? Mas como o processo imune da doença ele é numa camada um pouquinho mais interna da pele, a pomada não faz tanta diferença, não. E não está incluída em protocolo de tratamento. E pode representar algum perigo? Sim, especialmente os corticosteroides, quando utilizados de forma crônica, né? Na tentativa do alívio da doença, não só as pomadas, quanto, pior ainda, né, a medicação via oral, acaba que traz efeitos cutâneos e até sistêmicos, né, por absorção da doença, por absorção da medicação, né, acaba que, como a doença ela é muito extensa, né, as lesões surgem por todas as partes da pele, a pomada, nesse caso, eventualmente é utilizada em diversas áreas ao mesmo tempo, inclusive, né, isso pode trazer tanto efeito ali na pele, deixá-la mais fina, doente mesmo, cheia de vasinhos e mais propensa a trauma, como também ter nível sérico, né, absorção da pomada, de tanto que usou. Então não se recomenda utilizar. E outra questão que a gente sempre aborda também nas nossas lives, nossas conversas, a automedicação. E, além disso, as terapias alternativas também são bem perigosas, né, doutora Clarissa? Creio que vale como um alerta aos pacientes. Sim, fica o alerta. A automedicação, ela não deve ser uma prática. A gente entende que o paciente está procurando alívio, né, para o seu sofrimento. Mas, de novo, a automedicação, ela acaba trazendo uma série de efeitos deletérios. Então, no fim, o paciente vai ter 2 problemas para lidar. A doença em si e o efeito adverso acumulado dessa terapêutica que não é a mais adequada. As terapias alternativas, elas são o que o nome diz, alternativas. Elas não passaram por estudo científico, como todas essas intervenções que nós comentamos anteriormente, né? Não só para urticária crônica espontânea, mas para diversas doenças. Então, ela é isso, ela é alternativa. E um estudo científico, ele é realizado não só para determinar a eficácia daquela terapêutica, quer dizer, o quanto ela vai ajudar o paciente, mas também o quanto ela vai ter de efeito adverso, o que é tão ou mais importante, e que as terapias alternativas não têm. Há relatos, né? Melhorei com isso, melhorei com aquilo, eu conheço, né, uma pessoa que utilizou tal vitamina, melhorou muito, mas não se tem, primeiro, uma forma objetiva de avaliar essa melhora, porque quem não melhorou não diz, né? Quem não melhorou não está na internet para dizer que não melhorou com a terapia alternativa. E o mais importante, fica o alerta para isso, é que os efeitos adversos desse tipo de intervenção podem aparecer meses, anos depois, e o paciente não conseguir nem determinar o que aconteceu, afinal de contas, para ele estar com aquele outro problema agora para manejar. E tem tratamento, né? Quando a doença tem tratamento bem estabelecido, com eficácia e segurança, não tem por que não fazer o tratamento que é o indicado, né? Claro, era o que eu ia comentar. Eu creio que desse episódio, o nosso destaque é: tem tratamento e tem eficácia. Correto, doutora Clarissa? Exatamente. Então, é um alento aos pacientes que procurem seus médicos, dermatologistas, alergistas e imunologistas, correto? Isso, alergo-imunologistas, exatamente. Para seguir o tratamento, porque há tratamento para o CE, pessoal. Então, ânimo, vamos lá, a qualidade de vida pode melhorar muitíssimo. Doutora Clarissa, lhe agradeço mais uma vez pela participação. Gostaria que deixasse seu recado final aí para os pacientes, suas redes sociais, para que eles possam também ter mais esclarecimentos sobre o CE e sobre outras doenças crônicas de pele. E te agradecemos muitíssimo pela participação. Eu que agradeço, Ana, de novo, é sempre uma alegria, né, esclarecer aspectos assim das doenças de uma forma geral, especialmente de UCE, que tanto afeta a qualidade de vida dos pacientes. As minhas redes são DRA Clarissa Prati e também Dermatox BR.
Eu deixo uma mensagem final de sempre, né, com relação a doenças de pele crônicas. Não desista. Procure ajuda. Nós temos como lhe ajudar. Trate a sua CE da forma adequada. Muito bem. Viu, pessoal? Então é isso aí. Nós agradecemos a audiência de todos e lembramos que essa série sobre UCE tem o apoio da Novartis. Com esse episódio, finalizamos a primeira série sobre o CE. Seguiremos com outros especiais aqui no nosso canal da Psoríase Brasil. Nós falamos das características da doença, de tratamentos, diagnósticos, qualidade de vida, crenças e informações para esclarecer dúvidas e auxiliar os pacientes em sua jornada. Siga nossa página no Facebook, Psoríase Brasil, e o perfil no Instagram, que é Psoríase Brasil _oficial. Você também pode acessar o nosso site, psoriasebrasil.org.br, e ficar por dentro de mais informações. Lembre-se de assinar gratuitamente este programa na sua plataforma ou agregador favorito. E recomende o podcast. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.